Olá, meu nome é Amanda Lousada, eu sou sócia aqui da Olimp Investimentos e nós estamos começando mais um episódio do Invista com a Olimp. E hoje iremos receber aqui no canal Cristina Tamaso. Ela possui mais de 14 anos de experiência no mercado financeiro, tendo passagem por diversas instituições e projetos, e hoje Cristina é co-head da área de infraestrutura e ESG da Valor Investimentos. Cristina, seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal, é um prazer te ter aqui hoje. Obrigada pelo convite. Para mim é um prazer também estar conversando aqui com vocês. A Olimpo é uma parceira super importante para a gente, então estou super feliz de estar aqui. Obrigada. E, Cristina, o assunto de hoje é muito promissor, né? Necessário, interessante e promissor também para a nossa economia, né? Costumo dizer para os nossos clientes que a infraestrutura, ela não só traz uma rentabilidade, uma boa rentabilidade, mas também a gente consegue ajudar ali nos serviços essenciais da economia de um país, né? Com certeza. Com certeza, esse é um ponto legal de falar, porque até muito pouco tempo atrás, quando se falava de infraestrutura para as pessoas, era um bicho de sete cabeças. Sim. Porque, de fato, é um setor que normalmente são investimentos de longo prazo, são investimentos que demoram para acontecer e que nós aqui no Brasil temos um histórico, né, de olhar, a gente, né, quem está em São Paulo sabe que anda por aí, as ruas tem um monte de obras paradas, então as pessoas têm um pouco de receio da infraestrutura. Mas é importante colocar que, assim, primeiro, a gente já aprendeu muito com o passado, então hoje o setor de infraestrutura é um setor muito mais maduro. E a outra coisa é que agora, junto com esse amadurecimento do setor, veio também marcos regulatórios mais robustos e tudo mais. Então hoje o investimento em infra é um investimento muito interessante, porque no final das contas, além de você ver o impacto, né, no dia a dia das pessoas, você ajuda a crescimento econômico, não tem crescimento econômico sem o investimento em infraestrutura, isso é muito claro para todos os governos. Então, hoje, a pessoa física estar participando desse setor é muito interessante. Com certeza. Eu costumo dizer bastante aqui também no escritório que é a junção do melhor dos dois mundos, né? Onde você consegue uma rentabilidade bacana e consegue também ajudar o progresso do seu próprio país. E a gente tem incentivos para isso, né, Cris? Sim, e bem legais, assim, os produtos que estão surgindo para ajuda e para o fomento da infraestrutura são produtos muito interessantes porque vários deles têm ali aquelas isenções fiscais que principalmente o investidor pessoa física faz muita diferença e gosta, né? Gosta, então, eles procuram bastante por esses tipos de investimentos. Exatamente. Então, nosso veículo lá, que é um FIPE, é um fundo que ele tem isenção de R tanto no rendimento quanto no ganho de capital. Isso é uma diferença importante de frisar aqui em relação aos FIIs, né? A pessoa física se acostumou muito com o FII. Então, exato. O FII você tem o rendimento, você também tem a isenção no rendimento, mas não tem a isenção no ganho de capital. Então, a hora que tem lá o pinga-pinga do mês, é sim isento. Mas a hora que você tem que sair daquele papel, que você quer sair daquele fundo, ele é tributado. No nosso caso aqui, não tem isso. Então, isso é uma característica super interessante do produto. E é legal você trazer porque a Olimp Investimento é referência em fundos imobiliários, dentre toda a rede XP, né? E é legal trazer essa diferença, que tem esse incentivo ainda maior, um pouquinho maior no fundo de infraestrutura. Exatamente. E aí outra comparação, mas que aí é algo que é muito similar aos FIIs, né? Que é a questão do rendimento mensal. Quando o FIP nasceu, os primeiros FIPs não tinham esse rendimento mensal. E aí eles demoraram para decolar no mercado. Exatamente porque para a pessoa física
aquele mês a mês é super importante. É um complemento de renda que os clientes usam. Muitos usam para complemento de renda. E é algo bem interessante, porque é um complemento de renda, não é tributado. Então, você consegue fazer uma gestão financeira muito legal em cima desses produtos. Então, lá no começo, muitas pessoas físicas ficaram muito incomodadas porque acabava que os FIPs eram ou semestrais ou muitas vezes tinham pagamentos que eram irregulares, nem semestrais eram. E aí, recentemente, o mercado começou a ver que essa regularidade era importante para o investidor. E aí foi trazido também essa característica para os FIPs. Então, hoje, a maior parte dos FIPs já são com rendimentos mensais também. Então, sim, que faz a total diferença aqui. Quando a gente conversa aqui com os nossos clientes, eles buscam bastante, essa demanda vem bastante aqui pra gente, viu, Cris? E você está falando bastante sobre FIPs. Eu sei que fundos de infraestrutura tem dois tipos. Qual que é a diferença entre eles ali, se você puder esclarecer pra gente? Com certeza. Bom, tem os FIIs de infra e tem os FIPs de infra. A diferença, ela é relativamente grande, tá? E para quem não conhece o produto, tende a achar que são coisas parecidas, mas eles são muito diferentes e exigem uma gestão muito diferente. Os FIIs são normalmente fundos muito mais líquidos, que têm um secundário muito maior do que os FIPs. Então, são fundos que eles acabam comprando ativos e fazendo um trade muito grande dos ativos que estão dentro do fundo. E, normalmente, lá dentro deles, tem debêntures incentivadas, que são aquelas debêntures que também têm a isenção fiscal. Então, são fundos que, obviamente, a gestão precisa conhecer a infraestrutura, mas ele tem uma característica de mais curto prazo. Então, a gestão fica sempre trocando e tendo ali um pouquinho, uma pulverização enorme de ativos dentro do fundo. Os FIPs é um veículo que ele normalmente, a gestão, ela acaba tendo os ativos por mais longo prazo. Então, por exemplo, no nosso caso, a gente raramente faz trading dos nossos papéis. A gente algumas vezes muda a carteira, mas muito mais para ajustar, para conseguir rentabilidades melhores, mas não é característica do fundo ficar girando os ativos. Então, a gente compra e tem aí uma estratégia long, de ficar nesses ativos no longo prazo. Então, a gestão precisa ser uma gestão que tenha um conhecimento bem mais detalhado do setor de infra, que tem o fundo precisa ter uma estrutura de monitoramento e acompanhamento daqueles ativos bem mais robustas, porque no final, assim, o FII, por ele ser um veículo muito mais líquido e que tem um secundário muito forte, se o gestor é um gestor bom, ele se antecipa a um problema que aquele determinado papel vai ter, ele troca o papel rapidamente, então o fundo acaba não sofrendo muito, porque normalmente é super pulverizado, ele consegue fazer essa troca muito rápida, então é um papel que exige uma gestão também muito boa, mas com um perfil um pouco diferente, um perfil mais de trading, um perfil mais de estar sempre acompanhando o mercado para entender se pode vir uma notícia ali que pode impactar ou não aquele determinado ativo. Nos FIPs é muito mais olho no projeto em si. Então, nós lá, a gente tem uma área de monitoramento que a gente faz semanalmente calls com os nossos empreendedores, os nossos parceiros, para entender como é que estão aqueles projetos, para entender se o business plan que a gente desenhou no momento em que a gente fez a operação está de fato acontecendo. Então, é um fundo que tem ali uma característica de muito mais longo prazo do que os FIIs, né? Então, as duas coisas são para fomento da infraestrutura, mas uma característica de empresas maiores, com secundários grandes, e outro com uma característica muito mais voltado para o olho no projeto em si. Entendeu? E muda ali as estratégias, né? Muda a estratégia, mas daí é importante, assim, para aqui vocês que são um escritório grande, com muito foco nas pessoas físicas, né, e que tem uma preocupação do que vocês estão vendendo para os próprios clientes de vocês, saber essas diferenças é muito legal, porque
para o cliente final, para a pessoa física ali, são produtos diferentes que, óbvio, os dois trazem rentabilidades, os dois têm características interessantes, né, para o setor, mas muitas vezes ter a noção dessas diferenças e os riscos que trazem essas diferenças de estratégia é muito importante. Então, acho que essa conversa é legal exatamente porque educa um pouco o investidor final, né, do que ele tem aí de oportunidades. Com certeza. E eu vou linkar um ponto aqui que você citou, porque referente a segurar o papel por mais longo prazo, né? Mas a gente vem tendo uma mudança no cenário econômico, né? Tanto internacional quanto global. Quais são os setores que você vê promissor com o cenário atual? A gente vem sofrendo aí volatilidades grandes, né? Bastante incertezas, né? Incerteza. A gente começou o ano, acho que bem mais otimista, né? E aí, com o passar do tempo, o mercado hoje está um pouco mais receoso com a macroeconomia. Então, esse é um ponto que é interessante e importante de estar acompanhando, né? A infraestrutura, ela é um setor, como a gente falou no começo, né? Que todo governo sabe que depende da infraestrutura para crescer. Então, no final das contas, assim, a gente passando por essas turbulências, elas sim impactam o curto prazo, mas quando você olha para o longo prazo na infraestrutura, é sempre um setor que vai estar sempre com um pipe muito forte. E dentro do setor, a gente passa por umas ondas, né? Então, recentemente, a gente tem passado por uma onda muito grande no setor de energia, por exemplo, dentro da infra, que é principalmente geração distribuída, né? Que é aqueles projetos que tem ali o incentivo no preço da energia para o cliente final. Então, isso é um setor que passou por uma onda fortíssima e que ainda tem muito projeto aparecendo. Outro projeto que tem também sido muito interessante nos últimos anos é o saneamento básico, que eu acho que a gente vai continuar tendo ainda um momento muito interessante para esse setor. O novo marco regulatório do saneamento trouxe uma obrigação de ter aí a universalização até 2033, então tem muita coisa acontecendo nesse setor. E é um setor muito interessante, porque no final das contas, primeiro, é outro que você vê o impacto, né? Ter água tratada, assim, a gente aqui que está em São Paulo, né, que a gente vê, temos a água tratada, temos o esgoto ali que a gente, né, na maior parte da cidade, mas quando a gente olha para o Brasil ainda tem muito déficit de tratamento de água e esgoto. Então, é algo que é um setor muito interessante de olhar e que acho que a gente ainda vê muita coisa pela frente. Outro setor que tem aparecido aí com estruturas muito legais é o de iluminação pública também. Começou diversas concessões de iluminação pública, e quando a gente fala de concessão de iluminação pública é outra coisa que envolve muito qualidade de vida, segurança. Então, tem muita região que hoje a iluminação é um ponto que traz maior violência, traz uma insegurança muito grande para a população. Então, quando você faz esse tipo de projeto, de novo, tem um impacto grande, são projetos interessantes. A gente deve também passar por mais uma fase aí de leilões de rodovias, e aí leilões bem interessantes também, rodovias importantes, tanto federais como municipais e estaduais. Então, assim, acho que tem várias coisas acontecendo na infraestrutura. Acho que esses setores que eu citei são os que devem ter uma movimentação maior, mas sempre está acontecendo também alguns aeroportos que são concessionados. Porto começa uma movimentação agora também do governo para incentivar aí mais portos públicos, o que deve gerar aí algum tipo de... deve surgir alguns projetos nesse setor. Mas acho que é isso. Eu diria que talvez se a gente fosse olhar para setores da infra, talvez energia, saneamento, rodovias sejam os setores aí ainda com mais projetos interessantes para vir. Bacana, Cris. E já ficou bem claro aqui que investir em fundos de infraestrutura é necessário, né? Não só
para ajudar na economia do país, mas também na diversificação da carteira. Exato. Trazer essa diversificação da carteira é super importante, né? Essa é uma característica legal dos FIPs de infra, né? Porque a infra, ela tem diversos subsetores dentro dela. E esses subsetores têm características muito diferentes entre eles. Então, um projeto de energia tem determinados riscos que um projeto de rodovia não tem. Um projeto de saneamento não tem. Então, quando você tem um fundo com uma carteira diversificada entre esses setores, naturalmente ela já é uma carteira um pouco menos arriscada, porque tem algumas características da economia que fazem crescer um setor, que não fazem crescer o outro. Então, a diversificação faz sempre com que você esteja com a carteira ali acompanhando minimamente a economia. Sim, né? É super importante, né? Cris, mas e para aquele investidor que quer começar nesse mundo de infraestrutura? Ajuda a gente aqui. Como ele começa? O que ele precisa olhar? Como ele encontra a melhor gestora? Quais são os pontos de atenção? Legal. Primeiro que eu acho que o investidor precisa saber exatamente o que ele quer, né? Então, se ele quer um produto mais que ele possa entrar e sair com mais facilidade, o ideal seria ele escolher os FIIs de infra, porque daí sim são fundos que têm um secundário tranquilo, mais fácil. Ele consegue, se ele achar que, nossa, não tô muito confortável aqui, quero sair, quero ir para... Ele consegue fazer isso facilmente. Se ele quer um veículo que ele possa confiar naquela gestão e que ele quer botar o recurso dele lá e ter o rendimento dele no longo prazo e o rendimento que está lá definido como o target da estratégia do fundo é interessante para ele, os FIPs é um produto super legal. E aí, como escolher, né? Acho que olhar a capacidade da equipe de gestão, olhar o track record dessa equipe, assim, é muito importante, porque infra não é fácil, infra é complexo. Dentro da infraestrutura tem empresas enormes, conhecidas, mas tem também empresas ainda começando, que muitas delas, às vezes, não necessariamente já estão há bastante tempo no mercado de capitais. Então, é importante que o cliente ele olhe se aquela gestora tem uma equipe que tenha track record, que tenha mostrado que conhece e que a gestão conheça a infraestrutura. Então, no nosso caso lá, eu e Sofia temos aí um histórico bastante grande no setor de infraestrutura. Nós duas passamos aí por áreas de project finance de grandes bancos, passamos por empresas implementadoras do setor. Então, assim, a gente, desde ter assessorado vários clientes a fazer projetos, a estruturar projetos de infraestrutura, até de fato estar em locais que a gente implementou esses projetos e sabe das dores deles, né? Sabe o que acontece, os riscos, e sabe que, assim, o Brasil é um país que passa por várias oscilações. Então, um projeto de infraestrutura, quando bem estruturado, ele tem vários instrumentos que ajudam a mitigar riscos nesses momentos de oscilação. Então, a equipe de gestão, eu diria assim, o histórico da casa, a equipe de gestão são essenciais para entrar, para poder ter conforto nesse setor de infraestrutura. Sim. E não só para fundos de infra, né, Cris? Na verdade, qualquer final fundo, final das contas, qualquer fundo que você for investir é super importante fazer esse estudo aí da equipe de gestão. Cris, adorei o nosso bate-papo. Foi muito legal. Sou super feliz de estar aqui com vocês. Obrigada pela sua presença. Podem me chamar mais vezes. Vamos, deixa anotado aí que a gente vai chamar. Voltarei com certeza. Muito obrigada. Obrigada pela sua presença, viu, Cris? Obrigada a vocês. Se você está interessado em saber mais sobre o Fundo de Infraestrutura, chame o seu assessor Olimpo, que nós ajudaremos na escolha dos melhores fundos de infra para você. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha, que nós faremos mais vídeos educacionais assim como esse. Bons investimentos e até a próxima!